Escrituras Sagradas. E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E estes são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Você assenta e adore ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Amados, o povo de Israel, por mais de 400 anos, viveu cativo, aprisionados, debaixo de uma grande opressão, debaixo do poder de Faraó. Mas aquele povo, eles ouviram falar sobre uma promessa. E a promessa é essa, que o Senhor Deus disse a Abraão, Jacó, que o quê? Que daria a eles uma terra, e aos seus descendentes. Então, eles cresceram ouvindo as histórias, e eles estavam ansiosos pelo dia que chegaria esse dia, o livramento, aonde as correntes seriam quebradas, aonde o povo viveria livremente. Mas o passado tempo foi passando. Alguns morreram no Egito, outros nasceram no Egito, até que então chegou o tempo do Senhor Deus arrancá-los, tirá-los com o seu braço forte do poderio de Faraó e conduzi-los à tão sonhada terra prometida. Atravessaram o Mar Vermelho. Eu imagino que quando eles estavam fazendo a travessia do Mar Vermelho, o coração pulsava forte. Eu imagino que enquanto eles atravessavam o Mar Vermelho, eles diziam: chegou o tempo. O Senhor Deus cumpriu a promessa que fizera aos nossos antepassados. Mas de repente eles olham para trás. E quem está lá atrás? Lá vem Faraó. O medo, o pavor tomou conta do coração dele. Mas como já foi bem dito aqui pela irmã Júlia, o Senhor Deus lhes fez uma promessa. Então quando ele faz a promessa, ele se responsabiliza. E se tem uma promessa sobre a tua casa, se tem uma promessa sobre o seu ministério, sobre os teus filhos, mas irmão, o tempo está passando e eu não estou vivendo, eu não estou vendo a promessa. Quero dizer a você nessa noite: descansa o teu coração, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Eles viveram experiências extraordinárias no deserto. Uma nuvem os acompanhava de dia, de noite, uma coluna de fogo. O próprio Deus estava os guiando no deserto. Eles comiam, eles bebiam. Só que, de repente, eles começaram a produzir também. No deserto, eles começaram a frutificar. Quem sabe hoje eu estou conversando com alguém que você está dizendo: irmã, parece que o deserto não passa. Parece que eu estou nesse roteiro já por alguns anos e não passa. Mas eu quero dizer algo para você. Ei, você não está vendo, você não está observando, mas no deserto você também está frutificando. Irmã, eu não suporto o processo. Então eu gostaria que você parasse de murmurar. Pare de olhar para as dificuldades que você tem enfrentado no deserto e comece a observar: estou frutificando. Estou frutificando, estou me relacionando e estou frutificando. A palavra do Senhor vai nos dizer que o povo se multiplicou. Tem frutos no deserto. A palavra do Senhor vai nos dizer
que eles viveram experiências inexplicáveis no deserto. Aquelas crianças que agora estão no deserto, estão vivendo as experiências que os pais viveram no Egito. Estão ouvindo das histórias. Seja um bom contador de história. Conte coisas boas que está acontecendo na tua vida, que já aconteceu. Testifique a respeito das grandezas de Deus. Eles estão ouvindo sobre as histórias e estão crescendo, e o tempo vai passando, de repente, meu irmão, o povo que estava vivendo as experiências com Deus no deserto, olha para Moisés e fala para Moisés: Moisés, seguinte, a gente chegou até aqui, mas como é que a gente vai saber qual é o caminho que chega a Canaã? Inacreditável a gente ouvir alguém que viveu experiências grandes querer saber como é que vai chegar no próximo nível. Eles estavam querendo saber como é que eles seriam conduzidos. Como assim? O Senhor os arrancou do tempo difícil, o Senhor abriu o mar vermelho, o Senhor está os guiando, e agora eles estão tendo curiosidade de saber como chegarão na terra prometida. O Senhor Deus permite. Ele chega para Moisés e fala para Moisés assim: Moisés, você vai separar 12 homens, um de cada tribo, e você vai enviá-los para espiar a terra. Eles foram. Chegaram lá, meu irmão, se depararam com uma terra boa, uma terra frutífera. A palavra do Senhor vai nos dizer que 2 homens deles tiveram que trazer um cacho de uva. Encontraram romãs, encontraram figos. Só que de repente 10 desses homens, eles começam a olhar com tanto detalhe, e eles vão observar que no meio dessa cidade tem gigantes. E as escrituras vai nos dizer que eles voltaram para Moisés, para o acampamento, e começaram a relatar o que é que eles viram. Chegaram 10 dizendo assim: Moisés, nós vimos a terra que o Senhor falou, de verdade é boa, mas tem gigante. É uma cidade fortificada. Nós não vamos conseguir. De repente Caleb olha para aqueles 10 homens e fala assim: cala! Porque a terra que o Senhor nos deu, ela não é só boa. Caleb olha para aqueles 10 homens que está simplesmente colocando a terra que o Senhor os deu lá embaixo por causa de alguns gigantes e por causa de algumas fortalezas. Ele olha para eles e fala: não, a terra não é só boa, a terra é muito boa. Vamos, tomemos posse, porque o Senhor nos dará a terra. Cuide com o que você anda ouvindo. Tem gente que sabe aonde Deus quer te levar, mas está querendo interromper o processo. Para de ouvir todas as vozes. A voz suficiente para chegarmos aonde o Senhor quer é aquele que fala: irmã, estou contigo, não abro jejum hoje contigo. Nós vamos para a oração na madrugada. O Senhor cumprirá no teu coração. Ouça a voz daqueles que falam assim: na mesa tem lugar para você se assentar. Só que eram 10 homens. A multidão, quando começou a ouvir tudo aquilo, toda aquela testificação, eles começaram a chorar. A palavra do Senhor vai nos dizer que eles começaram a chorar, a prantear altamente. Olharam para Moisés e disseram: por que é que tu nos trouxe para cá? Por que é que não deixou nos morrer no Egito? Ou porque nós não morremos aqui no deserto? O que há de ser dos nossos filhos? Eles olham, conversaram entre si e falaram assim: vamos acabar com Moisés, vamos levantar um novo líder que nos fará voltar para o Egito. Cuida,
Porque tem alguém que está querendo te fazer voltar para o Egito. O Egito não te pertence mais. Você já saiu de lá. Tem alguém que não está querendo que você chegue aonde o Senhor Deus propôs a sua casa, a sua vida. Mas nesta noite o Senhor está dizendo, fica com a minoria que está dizendo, a terra é muito boa. O Senhor se ira. Ele fala para Moisés, Moisés, eu vou matar todos esses que desacreditaram da minha promessa. Nenhum desses entrará dentro da terra, Moisés. Ai, que desiste. Sofrer, ser liberto e não poder entrar aonde o Senhor propôs, porque há dúvidas no coração. Permaneça acreditando. Permaneça firme. Porque você vai chegar. Você vai chegar ao lugar proposto. Mas o Senhor Deus diz a eles assim: todos esses morrerão no deserto, mas os filhos deles, eles entrarão. Prepara a tua casa para entrar na nova Canaã. Prepara a tua casa, prepara os teus filhos para entrar aonde o Senhor já foi nos preparar um lugar. Passou o seu tempo, cresceram. Chegou um tempo muito importante. Agora é o tempo de dividir as terras. Fizeram uma festa lá nas planícies de Moabe. Estão todos reunidos para uma reunião. Mais ou menos isso. Sabe aquele dia que você compra uma casa nova, compra um carro novo, eles te chamam até o lugar e vão preparar o ambiente, coloca no carro aquela flor enorme, te entregam a chave. Mais ou menos isso está acontecendo lá. Venham, nós iremos distribuir a terra. Começaram a distribuir. Houve júbilo. Houve cantoria. Uma família que recebe, que ouve o nome ser chamado. Eu imagino eles cantando assim: quão grande é o meu Deus, eu cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver, quão grande é o meu Deus. Só que enquanto tem uma família que sorri, tem uma outra que não ouviu o nome ser chamado na lista. Tem uma família que não ouve o seu nome ser chamado. Mais ou menos isso. Irmã Bárbara, você tinha um papel? Presta o papel. Família tal, tribo tal, família tal da tribo tal. Enquanto estão se apresentando, estão com júbilo, cantando, adorando. Mas de repente, opa, nosso nome não foi chamado. Obrigado, Deus abençoe. Nosso nome foi arrancado da lista. Enquanto uma família canta quão grande é meu Deus, eu imagino, porque eu canto em todo tempo, meu irmão. Eu imagino outra família lá no cantinho cantando: tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só. Às vezes, nós temos a impressão de que tem alguém sendo abençoado e nós estamos ficando para trás. A sensação que nós temos no decorrer dos anos é que tem uma casa que está sendo mais abençoada, mas eu também recebi a promessa, Deus, e até agora nada. Os meus filhos também receberam a promessa,
aquela família se posicionou. O Senhor te convida que nesta noite se posicione diante do caos. Se posicione quando todos estiverem contra. Se posicione se você sabe que faz parte daquilo que o Senhor te prometeu. Se posicione no meio do caos. Alguém olha para as meninas e fala para elas assim: vocês não podem entrar na terra. Opa, peraí, como que a gente não vai entrar na terra se nós ouvimos os nossos pais que nós também fazemos parte da promessa? O inimigo está rondando a tua casa dizendo que você não vai conseguir. O inimigo está rondando os teus filhos dizendo que eles serão fracassados. Mas nesta noite o Senhor está dizendo: eles estão debaixo da mesma promessa que você. Arabaxuia. Estão dizendo: o divórcio aconteceu na sua casa e vai acontecer em toda a sua família. Ontem nós estávamos conversando com os jovens. Eles assentados em nossa mesa, eles estão noivos, prestes a se casar. A moça olhou para mim e disse assim: irmã Nabi, eu gostaria de receber um conselho da sua parte e do irmão Ricardo. Por quê, irmã Nabi? As pessoas estão dizendo: não sei para que vai casar, porque não vai dar certo. O inimigo está usando pessoas para dizer que não vai dar certo na tua vida. O inimigo está usando pessoas para dizer que os teus filhos não chegarão aonde o Senhor propôs. Tem pessoas se desqualificando. Tem pessoas que estão tirando o seu mérito. Mas nesta noite, pela autoridade que me é confiada pelo Espírito Santo, eu venho para te dizer: há uma promessa sobre a tua casa. Há uma promessa sobre a tua vida. Tem pessoas que estão querendo fazer você desistir de sonhos, de projetos, de ministérios. Tem pessoas que estão dizendo: aconteceu na tua família, contigo não vai ser diferente. Tem pessoas que estão querendo fazer você parar na caminhada, porque eles veem propósito, eles veem potencial. Nesta noite tem alguém que chegou nessa casa dizendo: eu não sonho mais, eu não vou mais executar, eu vou engavetar o projeto, eu não quero mais saber da faculdade. O Senhor está dizendo para alguém: volte a sonhar, volte a sonhar. Deus ainda realiza. Não deixa que interrompam os teus projetos. Tem projetos para a tua vida que é desde o ventre da tua mãe, nega. Sobre a tua casa há uma promessa. A palavra do Senhor nos diz que naquele ambiente de comemoração, essa família não ouve o nome ser chamado. Elas poderiam ter feito o seguinte, meu irmão: cruzado o braço, estamos indo. Mas elas decidiram se posicionar. Elas poderiam: tudo bem, é a lei. A lei dizia o seguinte: que só receberia a terra, a herança, homens. Se o pai morreu, o filho deveria ser homem. Só que Zelofeade morre pelos seus próprios pecados no deserto. E a palavra do Senhor vai nos dizer que ele não deixou filhos homens, ele deixou filhas mulheres. Então, pela lei, elas estavam excluídas da terra. Mas elas se posicionaram. Nesta noite eu venho aqui para dizer a alguém: ei, tem alguém que está sofrendo porque alguém morreu pelos próprios pecados. Sequência de pecados de outras pessoas, você está sofrendo. Um pai que abandonou a casa e você carrega marcas aqui dentro.
Um pai que estava na bebida e todas as vezes chegava em casa quebrando tudo. E você está aqui dizendo: eu não quero ter um casamento se for para ser igual ao da minha mãe. Pecados de pais que filhos estão querendo interromper o processo que Deus tem contigo. Mas nesta noite o Senhor está dizendo: eu venho na casa para restaurar a sua identidade, porque você é filho do rei. Ele morre. E a lei era a seguinte: só poderia receber as terras, a herança, o homem por causa somente disso. Escute. Porque se a mulher resolve casar com um homem de uma outra tribo, a tribo dela vai diminuindo, vai perdendo espaço, vai perdendo terra. É uma coisa lógica, não é não? Mas se a moça casasse com um homem de uma outra tribo, a terra que pertencia a ela passaria a pertencer ao marido. Então, meu amado irmão, tem essa lei. Chegou o dia das meninas receberem essa lei. Aí eu imagino que aquelas meninas se prontificaram e falaram: não, esse negócio pode ficar desse jeito não, ai. Não dá. Eu ouvi, meu pai me contou. Eu também sou herdeira da terra. Macla. Original quer dizer enfermidade. Mas segundo estudos teológicos, ela quer dizer confiança. Alguém doente por dentro, por tudo quanto aconteceu no processo, mas está confiando: eu vou possuir. Eu imagino que Macla se posiciona para ir falar com Moisés. E ela olha para aquilo tudo e fala: não, eu vou resolver. E aí a palavra do Senhor vai nos dizer que tem uma das moças que se chama Noa. O nome no original quer dizer movimento. Vagar livremente. Eu imagino ela olhando para Macla e olhando: rapaz, tu tá doente, tá confiando desse jeito, tô contigo e não abro. Vou junto. Aí a Olga também se posiciona. Olga quer dizer perdiz. É conhecida livremente por se adaptar em territórios áridos, difíceis no deserto, simbolizando resiliência. É aquela que não anda com os pés amarrados. Ela olha para as irmãs e fala: rapaz, estou contigo, não abro, bora. A Bíblia diz: melhor andar dois que um, porque se um cai, outro. Elas decidiram andar em unidade. Tem alguém deixando de viver o extraordinário de Deus, porque está tendo divisão em ambientes. Os céus está te convidando aqui nesta noite: ei, aproxima e se posiciona junto. Milca também se posiciona. O significado do seu nome é realeza, que quer dizer que recebeu autoridade. Ela olha para as meninas e fala: bora, eu recebi uma autoridade tão grande da parte de Deus que a terra já é nossa. Aí, lá vai Milca, que quer dizer, Tirza, perdão, que quer dizer prazer, calmaria. Às vezes a gente precisa ter alguém do lado que fala: não, vai devagar. A gente vai lá, a gente vai resolver. Vai ficar tudo bem. Deus vai nos dar, Ele nos prometeu, Ele vai nos dar. E a palavra do Senhor vai nos dizer que as meninas chegaram até Moisés. Olha só, elas chegaram. Elas não chegaram gritando. Elas não chegaram fazendo barulho. Elas não chegaram com tamborim. Não chegaram com pandeiro. Elas chegaram e se posicionaram. E o que elas fizeram, irmã? Falaram. O teu silêncio está te matando aos poucos. O Senhor está dizendo para alguém: comece a verbalizar. Comece a dialogar.
Se posicione. O teu silêncio vai te fazer infartar a qualquer hora, mulher. Mas não é brigando, não é fazendo estardalhaço, não. É como mulher sábia. Como mulher inteligente. Como mulher que entende os princípios bíblicos. E fala o negócio seguinte. Vamos conversar. Grito não vai resolver teu problema. O Senhor está dizendo para alguém: para com esse silêncio que Ele está te matando. Pessoas estão infartando, entrando em depressão por causa de silêncio. Ainda ontem, com esses mesmos jovens, nós estávamos conversando a respeito de algo que aconteceu alguns meses atrás. Naquela ocasião eu precisava me posicionar, e eu não me posicionei. Irmão, eu comecei a entender ontem, que eu deixei de deixar registrado na memória de alguém por causa do meu silêncio. E esse silêncio quase me fez infartar. Verdade seja dita. O Senhor está dizendo: o teu silêncio pode interromper vitória de alguém. O teu silêncio pode interromper de você alcançar muito maior que Deus tem preparado para a tua vida. Mas é que às vezes a gente prefere dar um passo para trás. Não, deixa rolar. Só que quanto mais rola, maior vai ficando a bola de neve. O Senhor está dizendo para alguém aqui nesta casa: fale, verbalize, dialogue. Você precisa disso. A palavra do Senhor vai nos dizer que elas chegaram, 27:2, por favor. E puseram-se diante de Moisés, e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes de toda a congregação. A porta da tenda da congregação. Estão do lado de fora. Estão esperando Moisés. Irmã, eu sou tímida. De verdade eu sou. Tem situações que eu não consigo, eu travo. Eu estou pedindo o Espírito Santo, Ele está trabalhando isso em mim. Às vezes eu olho para mim e eu falo assim: eu não sei como que eu consigo pregar. É verdade, os meus filhos estão como testemunho, meu esposo. Eu travo, eu paro, muitas coisas eu paraliso, eu prefiro ficar em silêncio, eu prefiro me reduzir, eu prefiro ficar aqui. Mas tudo isso, esses tempos atrás, eu estava conversando com uma psicóloga e ela olhou para mim, ela começou a perguntar sobre a minha história, antes de me casar, muito antes. Eu sou filha de pastor, muitos problemas, muitas coisas, e isso de uma certa forma, afeta, não afeta? Não precisa verbalizar, pastor não chega em casa contando um problema, mas a gente sente. E eu comecei a observar aquilo e eu falei: Senhor, eu não quero isso não. E eu comecei a me retirar, aos poucos fui me retirando. E eu prefiro sim estar, muitas das vezes, sentadinha lá no meu cantinho. Às vezes você olha: não é mitidez, não, porque a gente às vezes se passa por isso, mas não é isso não, é porque eu prefiro. Porque às vezes, se for para você sentar com alguém, abrir a boca e falar coisa que não deve, fica quietinha. Quantas pessoas destruídas, porque alguém chegou espalhafatosa falando coisas. Quantas mulheres feridas, porque alguém falou demais, alto demais. Fez muitos movimentos, espantou alguém que poderia estar na casa. Fala com sabedoria. Dialogue com sabedoria. Tem mulheres perdendo identidade. Os céus nessa noite estão dizendo: ei, abra a boca e fale.
mas fale com sabedoria. Meu irmão, elas podiam chegar em Moisés e falar assim: mas o negócio é o seguinte, Moisés. Tiraram a gente da lista, que negócio é esse? Elas poderiam ter dito isso. Mas elas não fizeram isso. Elas se posicionaram do lado de fora da tenda. Verso seguinte, por favor, irmã, 27:3. E elas vão ter um diálogo com Moisés. E o diálogo é esse: nosso pai morreu no deserto. E não estava entre a congregação dos que congregaram contra o Senhor na congregação de Corá. Lembra da rebelião? Ela está trazendo a lembrança de Moisés. Moisés, o meu pai não estava naquela rebelião. Naquela ocasião, não, o meu pai não estava lá. Aí elas vão continuar dizendo: mas ele morreu no seu próprio pecado. E qual foi o pecado? Não teve filho homem. Próximo versículo, irmão. Porque se tiraria o nome de nosso pai do meio da nossa família, só porque não teve filhos? Dá-nos a possessão entre os irmãos de nosso pai. Elas chegaram para Moisés dizendo assim: Moisés, o nosso pai temia a Deus. Não arranque o nome dele. Não deixe morrer o legado do meu pai. Eles chegaram para Moisés dizendo assim: Moisés, o meu pai morreu no seu próprio pecado. Mas não nos tira. Não tira a parte que é nossa por herança, que era do meu pai. Não permita isso, Moisés. Tem pessoas que estão querendo arrancar legados. O inimigo está influenciando o lado de fora. Nós estamos ouvindo muito barulho externo, querendo influenciar jovens, querendo influenciar crianças. Mas nesta noite, o Senhor está dizendo: mães que aqui estão, se posicionem. Mulheres que estão no templo, se posicionem. Homens que estão no templo, se posicionem para falar a verdade, e somente a verdade. Elas vão chegar em Moisés dizendo para Moisés: Moisés, muda a lei. Tem que mudar, a gente está aqui, a gente não tem irmão homem, uai. Tem que mudar. Não. Elas chegaram assim: nós não temos culpa do nosso pai ter morrido lá no deserto, mas não deixa apagar a memória dele daqui. O Senhor está dizendo: vai perpetuar. As tuas orações sobre os teus filhos na madrugada? Não vai morrer no silêncio. Porque o que Zelofeade ensinou para as meninas era que o Deus era o Deus de Isaac, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, e que Ele fazia maravilhas e que Ele faz maravilhas. Então elas tinham consigo, elas tinham o exemplo do Pai. O nosso Pai nos ensinou. O que você tem ensinado tranquiliza a tua alma. Pode passar o tempo que for, irmão, eles lembrarão. Pode passar o tempo que for, quando estiverem mais, às vezes se lembra dirigindo, às vezes se lembra deitado na cama, quando a coisa começa a apertar, aquilo que você deixou irrigado nos teus filhos, o inimigo não vai apagar. Aí a palavra do Senhor vai nos dizer que elas continuaram uma conversa. E elas disseram assim: não é justo que o nome do nosso pai desapareça do meio do grupo da família só porque teve filho, não teve nenhum filho homem. Dê-nos a propriedade para nós, para que dê-nos a propriedade entre os parentes dos nossos pais. Moisés, quando ele ouviu as meninas falar, irmão, ele é o legista. Foi ele que criou a lei. Não era ele que guiava o povo? Aí ele fala: opa, as meninas estão querendo que eu mude aqui, né? Só que a palavra do Senhor diz que antes dele tomar qualquer posição, antes dele resolver qualquer coisa, ele foi fazer uma coisa que todos nós devemos fazer
E por vezes quebramos a cara porque nós não fazemos. Se eu orar, os céus vai mover. Se eu orar, Deus vai responder. Tem momentos da nossa vida que a gente está deixando de falar com quem resolve. Tem momentos da nossa vida que a gente está esquecendo o quartinho de oração. Nós estamos tomando decisões precipitadas. E isso tem acarretado altamente as próximas gerações. Saia dessa casa hoje. Não é que você não fazia, quem sabe você se esqueceu por causa da correria do dia a dia, mas saia daqui consciente, dizendo: eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, porque quando eu oro... E tem gente que não está recebendo porque não está pedindo. Tem gente que não está encontrando porque não está buscando. Foi dito, foi lido aqui. Nós precisamos de voltar ao hábito. Moisés vai falar com Deus. A oração muda. A oração reverte situações. Nesta noite o Senhor está te convidando. Pare um momento. Entre no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória. Quando a gente ora, os céus se abrem. Quando a gente ora, situações de anos atrás, o Senhor traz luz, o Senhor abre gavetas. O poder da oração tira pessoas de um quadro de morte e os traz à vida. O Senhor está dizendo: lembra, só lembra dos momentos que você entrou dentro do teu quarto de guerra. Você entrou chorando, você saiu falando em mistérios com Deus. Você entrou chorando e você saiu sorrindo. Certa-te que os céus ouviu a tua oração. Eu não sei como você adentrou este ambiente, mas o Senhor está dizendo: as tuas orações foram ouvidas. Irmão, escute isso aqui. Moisés vai falar com Deus. Senhor, seguinte, você ouviu a história, né? Então, meu irmão, a palavra do Senhor vai dizer lá, ó. Versículo 7, irmão, por gentileza. E as filhas de seu verdade falaram retamente, certamente lhes darás possessão da terra por herança. Entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai fará-se passar a elas. A minha versão diz assim: Moisés, as filhas de Zelofeade estão pedindo o que é justo. Elas não estavam pedindo nada que não nos pertencia a ela. Meu irmão, às vezes, em casa, quando eu converso com meu esposo, eu falo: irmão, não faz. Não assim, não faz. Ele será? Não, não faz. Aí, o que ele faz? Ele sai de casa e ele faz o quê? Ao contrário. Aí, depois ele chega como? Pois é, eu fiz. Mas não deu certo.
irmão, ai, desculpa, mulherada comigo, por favor. A gente não faz assim, sabia, eu avisei, eu te disse. Irmão, quando o homem, agora tenta imaginar você, as meninas, aqui as 5, Deus olha para Moisés e fala para Moisés assim, Moisés, as meninas têm razão, Moisés. Meu irmão, o céu está sinalizando, você tem razão na tua petição. O inimigo não tira aquilo que te pertence por direito. O inimigo não arranca de você aquilo que Deus já te confiou. Escute isso aqui. Aí a palavra do Senhor vai nos dizer que Deus, ele olha para Moisés, ele fala assim para Moisés, Moisés, você deve dar a elas uma propriedade entre os parentes do seu pai. Tem que fazer. Aí ele continua assim, a herança do pai deve passar para as meninas. Uai, mas só podia receber homens, filhos homens. Deus mudou. Amém. Aí olha só, meu irmão. O posicionamento das meninas não foi só para a casa delas. O posicionamento delas mudou toda uma história. O teu posicionamento vai mudar essa geração e as gerações futuras. O Senhor diz a ele assim, diga ao povo de Israel que quando um homem morrer e deixar sem um filho homem, a filha deverá herdar a propriedade dele. É decreto. Um decreto foi gerado no céu porque 5 mulheres se posicionaram. Aqui tem muito mais que 5 mulheres posicionadas no altar. E o Senhor está dizendo, o teu posicionamento vai virar o cativeiro. O teu posicionamento vai abrir porta. O teu posicionamento vai trazer saúde àquela pessoa que está encacamada. O teu posicionamento. Se posicione, meu querido. Se posicione, porque o Senhor está dizendo para alguém na casa, o teu posicionamento vai mudar a história, e não é só da sua casa, vai refletir em outras casas, vai refletir em outras famílias. Aí a palavra do Senhor diz assim, ó, e o Senhor Deus continua, e se não tiver filhas, então a sua propriedade será dada aos irmãos dele. Mas aí no caso se não tiver filhos. Se tiver filhas, dê a elas. Só que, meu irmão, até o acampamento ser assentado, isso aqui foi quando aconteceu a partilha das terras. Já estou quase terminando. Aconteceu a partilha da terra, aconteceu isso. Só que passou-se um tempo, mais ou menos de 7 a 14 anos. O que, irmã? Do assentamento das terras, de poder levantar acampamento. A palavra do Senhor vai nos dizer lá no livro de Josué. Ó. Josué 17, por gentileza. 3 e 6. O Senhor está dizendo para alguém, lembra da promessa. Não deixa ninguém apagar a promessa da tua vida. Passou-se o tempo. É tempo de assentamento, é tempo de levantar as tendas agora. As meninas não esqueceram do que elas passaram lá nas planícies de Moabe. Meu irmão, porque só quem passa pela luta, pelo choro, pelo luto, sabe o que é isso. Elas não se esqueceram de uma lágrima derramada naquele momento. Aí a palavra do Senhor vai nos dizer que passou-se o tempo. Agora vai ser o momento do assentamento. Olha só. Josué 7. As meninas falaram com Moisés, né? Moisés falou com Deus, Deus disse, é das meninas. Aí as meninas vão lá para Josué. Escute. Zelofeade, porém, filho de Efer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés, não teve filho nenhum. Lembra? Somente filhas. Os seus nomes eram Marla, Noa, Oga, Milca e Tisa. Próximo, por gentileza. Elas se apresentaram diante do sacerdote Eleazar. Diante de Josué, já não é mais Moisés agora. Filho de Nun e dos líderes, e disseram assim, o Senhor ordenou a Moisés
que nos desse uma herança entre os nossos parentes. Elas foram lembrar Josué. Josué, a conversa que nós tivemos com Moisés, Moisés esteve com Deus estava a nosso favor. E ele assinou o decreto, porque ele ordenou a Moisés que nos entregasse a nossa terra. O Senhor Deus está dizendo, o teu posicionamento mudará gerações. Se porventura já passou muito tempo, irmã, desde a promessa, irmã, faz ó. O Senhor Deus está dizendo para alguém, eu estou te trazendo a memória hoje. Porque a promessa não se perdeu no tempo. Foi você que se esqueceu. Então que nessa noite você guarde na tábua do teu coração. Se tem promessa, tem momento de recebimento. E se tem momento de recebimento, eis-me aqui. Estou disponível, então usa-me. Só diga para ele. Senhor, se tem uma promessa, se a promessa é minha, eu estou tomando posse hoje, eu estou saindo com ela daqui. E eu vou levar para casa. Só que não o bastante, não é só a promessa material, espiritual, psicológica, emocional. Não. É uma promessa muito maior ainda. O Senhor está dizendo para você aqui, eu fui preparar um lugar. Já está preparado. Eu vou voltar para te buscar. E o céu está dizendo para alguém, e eu preciso que você não esqueça da promessa. Porque eu vou vindo aí, eu venho vindo aí, para te levar para um lugar além do Rio Azul. Eu vou te levar para um lugar onde não haverá mais choro. Aonde você não vai mais precisar de lutar por terras, aonde você não vai mais precisar de chorar por situações que parecem às vezes que você está sendo mal correspondida. Os céus estão dizendo para alguém, tem um lugar, e eu já vim preparar este lugar. Esteja preparada ao sinal da trombeta, porque eu venho. Eis que cedo venho. E eu te levarei além do Rio Azul. As ruas são de ouro e de cristais. Canta. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte, choro. Nunca mais não, triste, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Está chegando o dia. Você só vai perder esse evento se você se esquecer a promessa que for lhe feita. Deus te abençoe em Cristo Jesus.